Deixa eu abrir a minha colinha. Já está aí a apresentação? Pode colocar aí para a gente. Olha, olá novamente, vamos começar a palestra, Outubro Rosa. Esse mês bonito foi escolhido na década de 90, mais ou menos, né, para falar sobre saúde da mulher. Começou nos Estados Unidos, como muitas coisas boas que a gente tem na medicina, e continua até hoje. Vamos abordar um pouquinho sobre saúde da mulher. Para quem não me conhece, gente, eu tenho 1 ano e 5 meses de formada. Eu não sou, assim, uma médica experiente. Sou muito estudiosa, porque a gente tem que ser, mas vou trazer para vocês conhecimentos que eu acho que todo mundo precisa saber, tá? Coisas mais aprofundadas, talvez um ginecologista, alguém assim, falaria até melhor, tá bom? Mas o que eu puder responder vocês, eu vou abrir para perguntas no final. E é muito importante que vocês perguntem, fica melhor a palestra, né? Acho que fica mais direcionado para o que vocês realmente querem saber, tá bom? Então, já está ali. Já falei do Outubro Rosa. Para onde que eu aponto isso aqui? Tá. Os números do Outubro Rosa. Por que escolheram falar sobre câncer de mama? Qual a relevância do câncer de mama, né? Só falando rapidinho, a gente tem mais ou menos aí uns 60 mil casos novos todo ano de câncer de mama. Isso representa quase 30% dos cânceres todos que dão em mulher. Dos pés à cabeça, qualquer câncer de mama é 30%. Então, é muito relevante. A sobrevida, nos últimos estudos do INCA, né, que é a referência do Brasil, é 75%, gente. É muito bom isso, tá? Para qualquer câncer, é uma sobrevida excelente. Sobrevida é quem tem a doença e que sobrevive a ela acima de 5 anos, tá? Que eles calculam, né? Sempre perguntam fatores de risco e fatores de proteção. O que eu faço para não ter câncer? O que eu faço que tem câncer? Faz ter câncer. Ingestão de bebidas alcoólicas e tabagismo. Aqui a gente está num ambiente cristão, a maioria, eu acredito, quase todos, não tem esses hábitos de vida, tá? Mas a gente tem que falar. Por quê? Primeira coisa, tabagismo é fator de risco para todos. Eu digo todos mesmo, todos, até de pele, até de unha, do cérebro, da bexiga, qualquer lugar, tabagismo é fator de risco para ter câncer, tá? Ingestão de bebida alcoólica, em especial no câncer de mama, porque gera produtos... o pessoal fala vulgarmente radicais livres. São espécies reativas de oxigênio, né? Que alteram o metabolismo, geram um estado inflamatório contínuo no corpo, porque o corpo metaboliza o álcool, e esse estado inflamatório contínuo no corpo causa o quê? Câncer. Ok? Então, não fazendo isso aí, você já está meio caminho andado. Excesso de gordura corporal. Ninguém gosta de falar disso, mas tecido adiposo já foi confirmado como um órgão do nosso corpo, porque ele participa ativamente do metabolismo, da homeostase, dos hormônios do corpo. Então, se você tem excesso de gordura, principalmente a gordura visceral, que é o abdômen, ela também produz um estado inflamatório contínuo que favorece ter câncer. Então, quanto mais magrinha for, menos chances de ter câncer. Gente, isso não é regra, isso aqui é um estudo que fala o que tem risco e o que não tem, tá? Não quer dizer que a magrinha não vai ter câncer e a gordinha vai. Não é uma regra assim, sim, não. Fatores hereditários, esse é o principal dúvida, né? Quando tem história na família, minha tia-avó teve câncer, é fator de risco? Não. Minha prima teve câncer, é fator de risco? Não. Minha irmã teve câncer? Sim. Parente de primeiro grau, que é mãe, irmã e filha, né? Primeiro grau, aumenta o risco em mais ou menos 3 vezes, tá? Então, realmente, tem que fazer o rastreio mais cedo.
E proteção, prática de atividade física, além de perder gordura corporal, também promove a ação de outros hormônios que melhoram a resistência insulínica, diminui a inflamação, então protege, né? Amamentar. Cadê as mamães? Quem amamentou aqui? Quem amamentou mais de 6 meses? Ótimo. Vocês têm uma chance de mais ou menos 1,54 menos risco. Isso dá cento e poucos por cento menos de vezes de dar câncer de mama, a partir de 6 meses de amamentação, tá? Diminui muito mesmo. Quanto mais tempo, maior a proteção. Então, quem amamentou 3 filhos por 1 ano cada, 3 anos, é mais protegido do que quem amamentou 8 meses, por exemplo. Tá? Quanto mais, melhor. E o rastreio? O rastreio não é bem um fator de proteção, mas é um fator de diagnóstico precoce, que para a gente é quase a mesma coisa. Tá? A maioria dos cânceres de mama que a gente pega é pequenininho, vai lá, biopsia já tirando o câncer. Se tiver margem livre, ou seja, sem volta, não tiver câncer nenhum, está curada. Tá? É isso que faz a sobrevida ser tão grande nesse tipo de câncer. Vamos lá, rastrear a mamografia, todo mundo conhece. Mamografia digital dói bem menos, não tem essa história de que dói demais, não sei o quê. A dor vale a pena, tá? Fazer o exame. Tem muita mulher que não faz mamografia porque fala que dói. Mas dói bem menos do que os exames convencionais que tinha antigamente, até uns 6, 7 anos atrás. Mamografia. Gente, isso aqui é meio polêmico, mas eu vou me basear pelo Ministério da Saúde, tá? Que é uma das autoridades na saúde do Brasil, é o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA. Eles falam que o rastreio tem que ser entre 50 e 69 anos, feito de 2 em 2 anos. Tá? Quando que isso muda? Quando tem história na família. Por exemplo, minha irmã teve câncer de mama. Eu tenho que começar o rastreio com 40. Agora, um parente meu, por exemplo, meu irmão, homem, teve câncer de mama. Eu começo o rastreio com 35 anos, porque homem tem câncer de mama também, e é fator de risco para a família inteira, porque é genético. Tá? Só isso. Agora, tem o contraponto. A Sociedade Brasileira de Ginecologia não coloca 50 anos, coloca 40 anos para todo mundo. E não coloca de 2 em 2 anos, coloca de ano em ano, anualmente, a partir dos 40 anos. Qual a diferença disso? Infelizmente, para o Ministério da Saúde é o SUS, então você vai fazer desse jeito aqui. Se você puder pagar, você vai fazer do jeito que a Sociedade de Ginecologia fala. Infelizmente, tá? É a realidade, eu estou falando para vocês assim, bem rasgado, porque é a realidade mesmo. Eles colocaram isso daqui porque é lógico que vai diminuir exponencialmente a quantidade de exames que eles têm que fazer, e isso diminui o custo para o SUS. Tá? Mas isso daqui também é baseado em estudo. Olha lá, eu trouxe para vocês esse gráfico, é do INCA, tá? Tá ali embaixo, 2019. Olha lá, ó. Idade mediana no momento do diagnóstico por câncer de mama, sexo feminino, de 2000 a 2010. A idade da maioria das mulheres que foram diagnosticadas com câncer. Qual que era a idade delas? Aí eles fizeram esse gráfico aí, ó, a partir de 53 anos, tá vendo? Tem algum laser aqui? Tem? É aonde? No meio? Ah, aqui. Tá vendo, gente? O gráfico começa em 2000, olha lá. 53 anos. Tá? Então, isso daqui é do Brasil inteiro. Tá? Isso aqui é do Brasil, de 2000 a 2010. Não teve, assim, praticamente nenhum caso, nenhuma quantidade de casos abaixo de 53. Então, eles usaram isso daí e falaram, não, então tá bom, a gente pode começar a rastrear com 50. Tá? Mas pela sociedade é mais cedo. Sinais e sintomas. Primeira coisa que eu quero falar sobre isso, não esperem sinais e sintomas. Quando tem sinal e sintoma, a maioria das vezes já não é mais tratável. Então, não esperar o sinal, faz o rastreio, que aí vai pegar pequenininho e vai curar. Quando já tem sintoma, o que é sintoma de câncer? Nódulo. Nódulo indolor. Eu, Giovana, que está aqui, as meninas novas todas, que têm a mama densa, cheia de glândula, aquela mama boa para dar leite, sabe? Tem um monte de nódulozinho,
tá? Um monte de nódulo. Isso aí é da glândula mamária. Eles doem um pouquinho. Quando a gente vai menstruar, eles aumentam, ficam dolorosos. Às vezes fica até quente, até para tomar banho é ruim. Isso é ótimo, sinal de que a mama está boa, não tem nada a ver, tá? É aquele caroço duro, imóvel, que não dói. Isso aí que é preocupante, tá bom? Esse caroço pode ser na mama, pode ser na axila, no pescoço ou em cima da clavícula, que é esse ossinho aqui. A mudança de cor de pele, a pele da mama também pode mudar, ficar meio enrugada, tipo casca de laranja, mais grossa. O mamilo, né, pode sair secreção. Muitas mulheres ficam com medo quando sai alguma secreção do mamilo. Secreção colorida, na maioria das vezes, não tem problema. Bilateralmente, a maioria das vezes não tem problema. Quando tem relacionado ao ciclo menstrual, quando eu vou menstruar, sai uma secreçãozinha branca, não tem problema. Quando tem problema? Quando é transparente, tipo água, sai um líquido do peito transparente, tipo água, corre. Não está normal. Ou quando tem água ou leite misturado com sangue. Aí também tem problema. Fora isso, eu já vi líquido saindo verde, amarelo, tudo quanto é cor que vocês imaginarem, tá? Sai. Branquinho, não sei o que, tal, faz ultrassom, mamografia, não tem nada, porque realmente a maioria das vezes é benigno, é fluxo papilar mesmo. Tá? Os nódulos na axila eu já falei. Enfim, saúde da mulher não é só mama, né? A gente tem um corpinho inteiro, graças ao Papai do Céu, cheio de coisinhas. Oh, meu Deus, mulher é uma complicação, gente. Enfim, não entrando muito no mérito, a saúde da mulher é muito complexa. Não é à toa que tem especialistas só para isso, né, gente? E dentro da ginecologia, tem ginecologia e obstetrícia. Dentro da ginecologia, tem endócrino ginecologista, tem o ginecologista de reprodução, tem o que é de infertilidade, tem várias subdivisões. Tem aquele que só opera, tem aquele que mexe com mioma, tem aquele... Então, assim, porque é uma área muito grande. Mulher dá muito problema, gente. Sério. Por isso que eu gosto de pediatria. Porque criança é uma maravilha, né? Criança, você dá uma dipirona, o menino tá bom. Entendeu? Mulher, não. É complicado demais, gente, é sério. Mas vamos lá. As fases da vida da mulher, a gente resume em alguns nomezinhos. A puberdade é o início do preparo do corpo da mulher para gerar filhos. Tá? Na medicina é isso daí. Puberdade é o corpo da mulher se tornando fértil, né? Menacme é o período que a mulher menstrua, que ela pode gerar filhos, né? Desde a primeira menstruação até a última, que é a menopausa. Maternidade, que já é outro departamento, obstetrícia, tá? Aí já tem mais muitas questões. E o climatério, que é o fim da vida fértil e o início da vida senil, né? Na menopausa, aí vem aqueles sintomas todos, né, que as senhorinhas questionam com a gente, os fogachos, o ganho de peso, às vezes aparece uma pressão alta que não tinha, porque muda o metabolismo do corpo, enfim. Chama climatério, tá? A menopausa é só da menstruação, climatério que é o final. Ih, parou. Olha lá, menopausa. Perguntas e respostas. Eu botei aqui umas perguntas que eu acho que as mulheres me perguntam muito, então eu trouxe para vocês que eu achei pertinente, mas depois vocês podem perguntar outras coisas ou, enfim, tirar dúvidas. A primeira é qual a idade esperada de menarca em meninas. Nas meninas, a menarca costuma ser... Eu cheguei muito para cá, né, Andinho? Desculpa. Nas meninas, a menarca costuma ser entre 9 e 13 anos, com a variação de 2 anos para mais ou para menos. Nossa, 7 anos, 7 anos ainda é aceitável. O primeiro sinal de menarca é a telarca, que é o broto mamário, aquela bolotinha que dói igual a alma, que os meninos costumam acertar uma bola na aula de educação física e você chora de dor. Telarca o nome, broto mamário é o primeiro sinal de puberdade, depois vem os outros sinais, pelos, enfim. E, por último, a menstruação junto com aquele estirão, que é a hora que as meninas passam do tamanho dos meninos, mais ou menos em 12, 13 anos. Tá bom? Então, isso no início, né? Menstruação irregular. Isso aqui muita gente pergunta, né? Porque a menstruação não está em dia, não sei o que. A maioria das vezes, tem muitas causas, tá? Muitas mesmo. Tem até um mnemônico lá para a gente decorar.
Tem causas físicas, estruturais. Às vezes o útero tem um útero bicórnio, que chama, que é um útero que é repartido no meio. Às vezes tem um pólipozinho lá dentro. Às vezes o útero é fechado. Existem meninas que têm o ímen hiperfurado, né? A menstruação fica presa, que é muito perigoso, inclusive. Existem problemas endócrinos, tá? Hipotireoide, ovário policístico, que são os principais, né, que geram irregularidade menstrual. Mas o primeiro lugar da menstruação atrasada é a gravidez, tá? É lógico, né, gente? Então, a primeira coisa que a gente tem que descartar é a gravidez. Descartado a gravidez, pesquisar outras causas, mas isso aí é uma coisa mais aprofundada, tá? O que eu oriento para quem tem menstruação irregular e tem essa preocupação? Faça um calendário antes de você ir no médico, porque às vezes chega lá e fala, porque ela é meio desregulada. Mas desregulada como? Que dia que veio a última? Eu não sei. Quanto tempo dura o seu ciclo? Não sei. Então, uns 3 meses antes de você ir na consulta, faça um calendário, desceu tal dia, aí no outro mês desceu tal dia, para a gente saber o tamanho do ciclo. Só com isso daí já dá para ter uma ideia muito boa, tá? Quando e como deve fazer o preventivo? O preventivo é outra coisa que a mulher tem que fazer, né? O Ministério da Saúde é referência a partir dos 25 anos, tá? Para quem já iniciou a atividade sexual. Quem não teve atividade sexual, a gente não precisa fazer preventivo, tá? Porque a forma de pegar HPV é pela via sexual, não tem necessidade. Então, a partir dos 25 anos, para quem tem relação sexual, vai fazer com 25, 26, 27. 3 preventivos. Deu tudo certo? Está tudo normal? Beleza, pode fazer de 3 em 3 anos ou de 2 em 2 anos, dependendo da referência. Não precisa ser anual mais. Mas eu gosto de fazer todo ano. Ótimo, não tem problema. Pode fazer todo ano. Os ginecologistas falam que preferem que a mulher faça o preventivo todo ano porque é uma desculpa para ela ir na consulta. Então, a consulta com ele não é só preventivo. Ele vai falar outras coisas, ele vai perguntar de outras coisas. Então, você aproveita aquela coleta de preventivo para olhar o geral, né? A saúde da mulher como um todo. Então, é até positivo que vá todo ano, não tem problema, tá bom? E ele serve para diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, tá? Que é gravíssimo, gente. Tem, né, mulheres que não fazem, que têm vergonha, que têm N questionamentos, mas é um exame. Todo mundo da área da saúde, todo mundo, né? Eu espero que todo mundo, mas a maioria é muito sério, leva isso muito a sério. Então, não deixem que essas coisas impeçam vocês de cuidarem da saúde de vocês, tá? Mesmo que seja homem, às vezes tem um posto de saúde que a coleta é feita por um enfermeiro, enfim, eu já conheci vários enfermeiros, são pessoas muito profissionais, levam isso muito a sério, né? Então, assim, não deixem de fazer por isso, tá? Escuto muito isso também. Tipo de anticoncepcional que posso não usar. Tem uma lista da OMS com critérios de elegibilidade, que é infinita, gente. Não dá, é impossível de decorar. Mas, no geral, quem tem enxaqueca com aura, muitas mulheres têm enxaqueca, aquela enxaqueca mesmo, de chorar, ficar no escuro, não sei o quê, não sabem, mas não podem usar anticoncepcional comprimido. É proibido, tá? Classe D, que é a pior, né? Outras também contraindicações, né? Tabagismo, história pessoal ou familiar de câncer na primeira geração, né? Parente de primeiro grau, câncer de mama, também aumenta o risco, tá? Então, é bom conversar antes, porque não precisa de receita para comprar anticoncepcional, né? Você vai na farmácia, compra o ciclo 21, custa R$12 e toma, beleza. Mas existem muitos critérios de contraindicação. Então, é bom conversar com o profissional antes de começar, tá bom? O que fazer quando eu quiser engravidar? Falando um pouquinho da maternidade, primeira coisa, é muito bom fazer os testes pré-concepcionais, né? Sorologias, ver se a vacinação está em dia, iniciar ácido fólico. Tem todo um protocolo, mas não fique tentando engravidar sem consultar, tá? Principalmente para aquelas que já tiveram um episódio de aborto, também é muito importante consultar. Às vezes a mulher fica tentando, né, está demorando, mas vai enrolando. 2 anos de tentativa sem conseguir, já é critério de infertilidade, tem que investigar, certo?
O restante da mulher. Eu coloquei essa parte aqui porque a gente, né, não adianta ficar falando esse monte de coisa técnica, enfim, e não falar do que eu acho que é mais prevalente mesmo hoje em dia na saúde da mulher, que é a saúde mental. Eu estava brincando esses dias lá na UPA, falando com o pessoal, se tivesse um psicólogo em cada UPA, gente, o meu trabalho ia diminuir em cerca de 80%. Sério, a maioria das queixas que a gente tem, a maioria são queixas psicossomáticas, pessoas ansiosas, com crise de ansiedade, com cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça do estresse, que a pressão sobe por causa do estresse, que se alimenta mal, aí a glicemia sobe. É muito assim, as pessoas estão doentes na mente. E falando em mulheres, olha lá, 1 em cada 4 pessoas, isso aqui é da OMS, tá? Recente, em cada 4 pessoas desenvolverá algum transtorno mental durante a vida. Então, 25% da população está sujeita, e em qualquer idade, falando no geral, homem e mulher. Agora, os transtornos mentais, né, estão entre as 10 principais causas de incapacitação no mundo. Então, assim, não é só acidente, não sei o que deixa a pessoa encostada, não. Transtorno mental está encostando muita gente, está fazendo muita gente aposentar, muita gente encostar, ficar desempregado porque não consegue trabalhar porque está doente mentalmente. Falando de mulheres, até 2020, que é esse ano, eu acredito que isso aqui vai aumentar, porque, né, com a pandemia está todo mundo meio deprimido. A depressão passará a ser a primeira causa de DAILY em mulheres em idade reprodutiva. Primeira causa. Gente, DAILY é uma sigla em inglês que significa dias úteis de trabalho, assim, perdidos por causa de doença. É a tradução da sigla. Então, a primeira... Gente, isso é bizarro. Isso aqui é do mundo. Primeira causa de dias perdidos, vamos dizer assim, de atestado médico. Não consigo fazer nada, estou parada, estou internada, estou de cama. No mundo inteiro, nas mulheres, vai ser depressão. Não é sangramento, não é câncer, não é enxaqueca, não é gravidez, complicações de gravidez, não é nada disso. É depressão. Então, assim, para a gente ter uma noção de como que isso é relevante na vida da mulher hoje em dia. Entendeu? Não é, a saúde da mulher não é só mamografia, gente. Isso aqui é gritante, assim. As pessoas estão pedindo socorro mesmo. Tá? Mulheres têm um risco 1,54 vezes maior que os homens para qualquer transtorno mental, tá? Cerca de 154% a mais. Pouquinho, né? A primeira imagem fala do transtorno alimentar, tá? Que em mulheres, assim, das pessoas que têm transtorno alimentar, anorexia, bulimia, etc. 97% são mulheres, tá? Para mais. Então, é muito raro dar em homem, em mulher é muito mais comum, principalmente aquelas adolescentes, estão naquela fase de transição, autoestima baixa, se compara muito com a internet, etc., né, que a gente vê muito isso hoje. Então, tem crescido muito, muito mesmo, tá? Anorexia e bulimia. Mas por que a mulher, tadinha da mulher, já falei, né? Por que a mulher sofre tanto assim, está transtornada, está deprimida? O que está acontecendo? Bom, primeiro, né, sobrecarregada. Isso aqui todos nós sabemos, né? Tem lá uma mulher com um neném chorando, a internet aqui apitando alguma coisa para ela, aí ela está pensando aqui nos gráficos, no trabalho dela, no trânsito que ela vai pegar, que ela tem que ficar bonita, porque senão ela vai ficar gorda, o marido está bonitão, e o gato pulando, e a panela queimando, e etc. e tal. Então, a mulher é isso daí da década de 80, 90 para cá, que assumiu essa necessidade de trabalhar, de estudar, de não sei o quê, mas não deixou de assumir a criação dos filhos, o cuidado da casa, o suporte do marido, etc. e tal, cuida da mãe, né? A maioria dos idosos que são cuidados, quem cuida são as filhas, né? É difícil você ver um filho cuidando dos pais idosos. E o outro motivo aqui, ó, violência. Violência doméstica, não é só violência física, violência psicológica, tá? O assédio moral, aquelas mulheres que dependem do dinheiro do marido, que eles fazem questão de explorar isso para poder subjugá-las, né? Isso aí também gera muito transtorno mental. Se você for conversar a fundo, muitas delas sofrem ou sofreram isso em casa. Não é só apanhar, tá?
Violência tem vários tipos, né? Tem mulher que sofre violência sexual pelo marido. Falando da depressão específica, tem muitas perguntas, né, gente? Muita gente fala um tanto de coisa aí. Assim, isso aqui é só um alerta mesmo para a gente evitar de usar isso. Eu acho que hoje em dia está todo mundo mais consciente, né, sobre as doenças mentais, que não é nada disso aqui, né, não tem nada a ver. Tá? Não tem que necessariamente estar triste, cabisbaixo. Tem muita gente deprimida que está normal, trabalhando, falando, comendo, tá? E está deprimido, está com sintomas de depressão. Então, aquela dor de cabeça que não melhora, aquela perda de memória, sabe? Está esquecendo de tudo, né? Aquela vontade de fazer nada, tá? Avolia que chama, né? Mas não é preguiça de dia chuvoso, não. Ai, preguiça. Não, é aquela falta de vontade até do que você gosta muito de fazer. Nossa, eu amo fazer isso, mas eu não tenho um pingo de vontade de fazer nada. Estou com vontade de sumir e desaparecer, né? Muito o isolacionismo, né? Alguns discursos que a gente escuta, por exemplo, essas frases, vontade de sumir, vontade de desaparecer, que tudo isso suma, né? São sinais, inclusive, para a gente ficar alerta a questão do suicídio também, tá, gente? Que é o ápice da depressão, é o suicídio, tá? Acho que meu trem parou aqui, hein? Não está coisando, não. Isso aqui está funcionando. Aí, passou. 15,5% das mulheres, né, estão deprimidas ou estarão deprimidas, e o mais importante é a prevenção. Eu quis destacar bem o 15%, porque imagina, gente, mais da metade da população brasileira é de mulheres. A gente tem 210 milhões de habitantes. Vamos supor que tem 110 milhões. 15% de 110 milhões é muita gente. Muita gente. Não é pouco, não. Existe depressão hereditária? Ai, minha mãe é deprimida. Existe. Tá? Existem fatores genéticos mesmo que podem causar, tá? Porque tem uma certa alteração fisiológica daqueles hormônios, serotonina, noradrenalina, dopamina, ocitocina, que eu falei já, que reduzem, né, o sistema límbico. Tem umas alterações físicas mesmo da depressão. E pode, sim, ser hereditário, mas a maioria das vezes não é hereditário, genético. A maioria das vezes é comportamento aprendido. É uma mãe que é muito deprimida, que cria os seus filhos deprimida e que, por contiguidade, uma criança, uma filha, uma adolescente, filha dela, que também já tinha uma certa predisposição, uma personalidade mais fechada, introspectiva, também pode desenvolver a depressão pelo ambiente familiar, tá? Não necessariamente pela genética, né? Isso aí já tem estudo também comprovando, tá? Mas tem um fator genético, sim. Depressão, por exemplo, comparando gêmeos monozigóticos, né, que é aqueles iguais, idênticos. Tem uma associação entre um e outro. Um tem depressão, o outro também tem. Então, tem fator genético junto, tá? O mais importante é a prevenção, né? A prevenção é a rede de apoio, que eu já citei aqui na minha fala. A prevenção é a espiritualidade saudável, tá? Também, assim, contribui muito, não só pela espiritualidade saudável pessoal, mas como em conjunto. Tá? Tem estudos que falam isso, né? Então eles ficam achando que crente é besta nada, o crente é feliz, e não é à toa, tá? Tem motivo e tem explicação para isso. É lógico que as coisas de Deus ninguém explica, mas o convívio em comunidade, a sensação de pertencimento, a sensação de crença comum, né? Todo mundo acreditando numa mesma coisa, o senso de objetivo, de valor próprio, tudo isso são fatores de proteção para evitar um transtorno mental, principalmente a depressão, tá? Então, isso daqui, que a gente tem, é uma blindagem. Não quer dizer que a gente não está suscetível e não tem que se cuidar, né? Lógico. Mas a gente está mais protegido em relação a quem não tem isso aqui, tá? Que é muito bom, né? Então, deixei umas mensagenzinhas fofinhas para vocês. Não tem nenhum problema em colocar a sua saúde mental em primeiro lugar. Se precisar parar tudo para cuidar dela, pare, antes que, né, complique mais. Respeitar os seus limites. Isso aqui também é para mim, tá, gente?
mensagem para mim mesma. Quando alguém pensa em suicídio, né, quer matar a dor e não a vida. Essa é a mensagem do Setembro Amarelo. Gente, a gente vê tanta coisa, né? A gente fica na porta, assim, para o atendimento, você vê muita coisa feia. Já ouvi de tudo, assim, de parentes, familiares, de pessoas que tentaram suicídio. Eu nunca vi um homem que tentou suicídio, só mulher, tá? E não é pouco, não. Assim, praticamente uns 3 vezes por semana, no mínimo. E a família, gente, assim, você vê como que as pessoas enxergam isso. É muito triste, assim. Não existe muita compaixão para essas pessoas. A própria equipe, às vezes, a gente mesmo, se estressa um pouco com elas, mas eu acho que o que eu tento manter na minha mente, se você tiver um parente, um amigo que acontecer isso, provavelmente vai ter algum conhecido seu que vai passar por isso, porque está se tornando muito comum. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, eu não sou psiquiatra, mas eu acho que a gente lida com gente, a gente se importa. Por ser cristão, a gente já tem isso dentro da gente, né, de amar as pessoas, se importar com elas. Então, tenha compaixão, é o mínimo. Se a gente não sabe muito bem o que falar, eu também não sou muito boa nessas coisas, não sou igual minha mãe e meu pai, assim, com aquele jeito de falar assim, aquelas palavras, sabe, escolhidas a dedo, parece que eles já estavam preparados para aquilo. Mas eu tento ter compaixão, eu tento, olha, tudo bem, ok, eu sei que você está sofrendo, a pessoa está sofrendo muito. Então, se você falar, por que você fez isso? E tal, e começar a gritar, isso é a pior situação possível. Então, o sofrimento dele já é muito grande, a gente não precisa piorar isso, né? Então, um pouquinho de compaixão, sabe? De compreensão, de amor ao próximo, de misericórdia mesmo, é o mínimo que a gente pode fazer, tá? Deixa eu ver. Eu deixei aqui a questão dos femininos, né? A taxa de mortalidade, olha, para mulheres. Vamos ver aqui, ó, a cada 100 mil mulheres que morreram entre 15 e 29 anos no ano de 2015, tá? Hoje em dia isso deve ter aumentado. Mas vamos lá, 100 mil mulheres de 15 a 29 anos. Qual a porcentagem de mortes, principalmente, né? Gravidez, parto e puerpério. Muita mulher morre durante o parto, sangramentos, acidentes, né, de trânsito. Agressões é a terceira causa. Mulher que é espancada. E olha aqui, ó, a 8ª causa, lesões autoprovocadas. Então, isso daqui serve para médico, porque a gente acha que medicina é só sangue e não sei o que lá, medicação, remédio, exame. Não, medicina é isso daqui também, porque as pessoas estão morrendo disso, então tem que resolver, né? E é para a comunidade, tá? Para a gente ter uma noção do que isso está chegando perto, de conhecidos, dos vizinhos, das amigas, né? Está chegando muito próximo de nós. É a 8ª causa de morte em mulheres jovens, olha lá, 15 a 29 anos. Tá comparando mulheres e homens, né? 69% contra 30%. E, por último, eu já dei uma pincelada ao longo da minha fala, mas a saúde mental também passa pela saúde espiritual, né? Como eu falei mesmo, já tem estudos que comprovam isso, a importância da espiritualidade, que a espiritualidade não é da imaginação do ser humano, existe sim uma comprovação científica de que isso muda o humor, modula comportamentos das pessoas. Então, realmente, a gente que tem a nossa espiritualidade saudável, né, em Deus, em Cristo, a gente tem uma vantagem em relação a isso, tá? Eu deixei 2 versículos, Provérbios 17, 22, que diz que o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos o corpo e o vigor. E Provérbios 4, 23 diz, acima de tudo que se deve preservar, guarde o íntimo da razão, né? Pois é da disposição do coração que depende a tua vida. Na Bíblia, coração e alma tem muito, muito a ver, né? Tem uma ligação direta aí também com o espírito, não quer dizer só a carne, né? É mais relação com o espírito. Então,
é mais um exemplo de como a gente deve preservar a nossa saúde mental, também focando na nossa espiritualidade, né? Nosso relacionamento com Deus, na nossa vida espiritual saudável. Isso também faz parte da saúde, tá bom? E com isso eu encerro a minha fala, que foi mais do que eu queria. Eu falo bastante. Mas, se tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar agora. Lembrando que eu falei de um monte de coisa, né, gente? Falei do câncer de mama no início, depois falei perguntas e respostas sobre a puberdade, a menarquia, menstruação. Aí depois a gente falou sobre o colo de útero preventivo, se tiver alguma dúvida. Falamos da saúde mental, dos transtornos. Então, tem muita coisa aí. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Cortar. Boa pergunta. Então, vamos lá. Menstruação é fisiológico. Fisiológico significa que é natural do corpo, né, da mulher. Mas, por exemplo, a mulher fica 9 meses sem menstruar quando está grávida e não tem problema. Eu fiz essa pergunta para a minha ginecologista, porque eu odeio menstruar. E realmente pesquisei, procurei saber se tinha algum problema. Porque eu vou ficar inchada, não é? Porque vai alterar, porque causa infertilidade. Nada disso. Você, menstruando ou não menstruando, os seus óvulos vão envelhecendo. A gente tem uma quantidade de óvulos certinha que dura um período da nossa vida. Todo mundo já nasce com data de validade para gestar, tá? Então, eu tenho lá a minha data de validade, eu não sei quando, né? Mas, enfim, vamos supor, sei lá, 45 anos. Meus óvulos vão durar até essa idade, independente se eu menstruar ou não. Então, a questão de menstruar ou não altera, tá, a minha reserva ovariana, que é o nome certinho. Tá? A parte fisiológica pode mudar, sim, porque a pílula ela é uma quantidade fixa de hormônio que você toma todo dia, certo? Então, ela não tem aquela variação toda que o corpo faz, que o corpo é flexível, né? De acordo com o tempo, com o humor, os hormônios vão mudando. Mas já tem estudos que comprovam que isso não gera dano na fertilidade e na questão hormonal da mulher, a não ser, exceto se ela tiver algum fator de risco. Por exemplo, risco de câncer de mama aumentado, risco de câncer de ovário, que algumas mulheres têm. Enfim, nesses casos, não. Mas a mulher saudável, geralzão, não tem problema. Eu quero emendar a cartela 1 ano. Até então, ninguém provou que isso faz mal. Boa noite. A menopausa, vamos lá. No final da menarquia, que é o final da vida fértil, as menstruações ficam mais espaçadas, tá? Isso porque a maioria dos ciclos, eles não são mais ovulatórios. Na verdade, ela ainda tem aquela menstruação irregular, mas ela nem está ovulando mais. Isso é o finalzinho da menarquia. A menopausa é um diagnóstico retrógrado. O que isso significa? Eu falo hoje, por exemplo, minha mãe, vou falar da minha mãe, não vou pegar ninguém aqui, tá, gente? Vamos supor, mamãe vai fazer 50 anos. Sons. Vamos colocar assim, mãe, você está com menopausa, em menopausa. Quando que eu falo isso? Se ela está há 12 meses sem menstruar. Então, menopausa não é um diagnóstico de hoje, é de 12 meses atrás. Ficou 12 meses sem menstruar, menopausa. Fechou, tá? Agora, isso é muito variável de mulher para mulher. Algumas mulheres ficam naquela menstruação, vai, pouquinho, aí vem uma, aí acha que vai chegar, 3 meses, vem. 4 em 4 meses, no meu caso. Isso aí. E está me arrebentando Mamãe agora. Também. Eu estou ficando de cama agora com isso. É aquela coisa, ela acha que agora não vem mais não, hein, Dominique? Aí daqui a 2, 3 meses vem a menstruação, aí acaba com ela. E aí fica nesse vai e vem. Isso dura mais ou menos 2 anos, tá? Mais ou menos 2 anos, até aquela última, que aí 1 ano depois eu vou chamar de menopausa, tá?
Microfone. Pode sem máscara. Há uns 4 anos, eu tirei um pólipo. E daí, 3 meses depois, eu fiquei menstruada. E depois eu não fiquei mais. Não ficou mais. Aos 40 anos, eu entrei na menopausa, precoce. Nossa. Foi o pólipo que ajudou eu entrar? Ou eu entrei porque eu tinha que entrar mesmo? Pólipo endometrial dentro do útero ou no colo? No colo. No colo. Olha, o pólipo dentro do útero contribui mais, mas no colo do útero também pode fazer. Por quê? Porque o colo do útero é o canal onde passa a menstruação. Às vezes, quando você retira um pólipo, que é uma cirurgia, né, faz uma cauterização, e aquilo ali pode formar uma coisa que a gente chama de sinéquias, que são cicatrizes, sabe? Uma teinha de aranha que cicatrizou meio errado e fechou. Então, às vezes, aquilo fica fechado e não passa mais, não menstrua mais, né? Então, contribui, sim, tá? Com a perda, né, a menopausa precoce. No colo do útero não é tão comum, porque ele fica bem mais para baixo, mas quando é pólipo endometrial, as chances são muito grandes. É bem parecido quando uma mulher faz muito curetagem pós-aborto, porque mexe, cauteriza dentro do útero e aquilo ali pode cicatrizar e fechar. Aí não menstrua mais. Tá? Respondido? Pode falar. Pode. Então, e aí eu voltei nesse médico e ele disse para mim que estava tudo normal, era tudo certinho. E eu só fui descobrir que eu estava na menopausa após mais de 1 ano. Porque aí eu comecei a sentir muito calor. Fogachos. Foi aí que eu consegui... com esse calor todo, né, procurar um médico, porque eu achei que eu estava doente. E jamais imaginava que aos 40 anos eu iria estar jovem, né? na menopausa. Muito jovem. E o tratamento, ele demora quanto tempo, mais ou menos? Terapia de reposição hormonal? Sim. Olha, você está autorizada a fazer? Ele autorizou? Então, desde então eu tenho passado por vários médicos e agora eu consegui, já tomei vários hormônios e o meu corpo ele não se adaptou a alguns. E tem uns 3 meses eu consegui uma médica que ela conseguiu me dar uma medicação que foi batata mesmo. Com 3 dias eu já não senti mais esse calor horroroso que quem está na menopausa sabe muito bem o que eu estou falando. E o sono. Como que eu vou fazer com o sono? O sono? Porque você consegue dormir só o primeiro sono e depois não dorme tem mais. Esse período difícil é aquele que eu falei, chama climatério. É a adaptação do corpo da mulher à falta do estradiol. Então, o estradiol é aquele estrogênio da mulher jovem, aquele estrogênio da mulher que menstrua, que pode engravidar. Tá? A mulher velha, não estou te chamando de velha, mas é assim, né? A mulher mais idosa, ela não tem estradiol, ela tem estrona, que é um hormônio, um estrogênio fraquinho, assim, que não protege do fogacho, que não protege a sua artéria da hipertensão, tá? Que não deixa você com um humor muito bom, que não melhora a qualidade do sono, daquele sono pesado, gostoso. Então, a estrona é fraquinha, ela é só para manter a gente, né, no climatério para o fim da vida. Então, assim, esse período de adaptação do seu corpo, que está deixando de ter estradiol para ter estrona, dura mais ou menos 2 anos, que é o tempo de terapia de reposição hormonal, 2 anos. Quando passa disso, é de acordo com o médico, tá? Mas na bula, 2 anos de hormônio, para poder você aguentar passar por isso. Depois que passa 2 anos, a tendência é o corpo já estar adaptado e aí você vai conseguir conviver bem com esses sintomas. Já não vai ter fogacho mais, seu sono vai voltar ao normal, etc. Tá? Mas tem alguns cuidados a mais que você precisa fazer, né? Repor cálcio para não dar osteoporose. Enfim, tem umas coisinhas que o seu médico deve conversar com você. Mas esses 2 anos de climatério, minha gente, é difícil. Eu tenho uma lá em casa, eu sei. Eu te entendo, tá? Ela arranca os cabelos fora quase de raiva e não sei o quê. Foi muito relutante de usar o hormônio, mas ajudou muito, ajuda muito, tá?
Quem mais? Minha mãe, quando vê esse vídeo, gente. Ué. Tem que falar de alguém. Domini, é uma pergunta de um pai, tá? Pai, Ele quer que você fale a respeito da vacina do HPV para as meninas, o quanto é importante. Não só para as meninas, né? Para os meninos também. Nossa, obrigada por ter me lembrado. Gente, os evangélicos fizeram vergonha com relação à vacinação do HPV. Tá? Muita gente foi contra. Teve barraco em escola de pai que não queria que vacinasse o filho, achando que isso era incentivo à relação sexual precoce. Gente, pelo amor de Deus, tá? Por que vacina tão jovem? Nossa, mas minha filha de 9 anos, de 9 aos 13 anos e dos 11 aos 14 anos, né? 9 aos 13 em meninas e 11 aos 14 em meninos. São 2 doses, 0 e 6 meses depois. Por que vacina tão jovem? Gente, não é porque eles têm que ter relação sexual cedo, não. Tá? Tem uma explicação biológica para isso. Por exemplo, por que a gente vacina criança e não adulto? Porque criança está com o sistema imunológico assim, maravilhoso, está proliferando aquele monte de linfócito, gera muito anticorpo que dura a vida inteira. Então, vacinar uma criança é muito melhor do que um idoso. Por isso que idoso tem que ficar tomando vacina todo ano, gente. Porque criança pega imunidade e vai. Entendeu? Então, tem uma explicação. Essa idade, entre 9 e 13 anos para meninas e 11 e 14 para meninos, foi o melhor período. Foi um período que eles viram que a vacina fez mais efeito, gerou mais anticorpos, gerou mais proteção. Tá? A minha geração, a de vocês, não teve essa oportunidade. E a geração agora, essas crianças, têm essa oportunidade de erradicar o câncer de colo de útero do mundo. Então, assim, do país, pelo menos, né? Que é a vacinação obrigatória. Então, assim, não tem por que não vacinar. Levem suas crianças, meninas de 9 aos 13, meninos de 11 aos 14, porque os meninos passam HPV para as meninas, né? Para vacinar. E quem sabe daqui a uns 30 anos a gente não tenha mais câncer de colo, tá? Um sonho nosso, seria maravilhoso. Tá bom? Valeu a lembrança. Palmas, né, gente? Acabou mesmo. Amém? Palmas, né, gente? Ai, que lindo. Amém?